Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez, estamos aqui para os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos nos preparar fazendo uma prece, rogando ajuda, o amparo do nosso amado Mestre Jesus, do nosso Pai Celestial e de toda a equipe espiritual da nossa casa de oração e trabalho. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, nesse instante, Pai amado, nós vos rogamos a tua ajuda, o teu amparo, o teu auxílio. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber as intuições, as orientações necessárias para transformar esse momento de estudo em uma oportunidade de esclarecimento, de conhecimento e de reflexão, para que nós possamos compreender cada vez mais os ensinamentos de Jesus e assim fazer bom uso para o nosso crescimento espiritual e para a nossa transformação. Que essa luz, que essa paz continue conosco durante todo o programa. Que assim seja. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4, que fala sobre o tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é bem interessante e nós estamos aqui na parte 10ª, o item 10. E nós vamos ler alguns trechos e depois analisarmos à luz da doutrina espírita. Então vamos iniciar, né? Então, do Evangelho do Novo Testamento, nós temos a seguinte passagem: desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós quereis compreender bem, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Está em Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Foi as palavras de Jesus. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que elas foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis compreender bem, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João, tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força, ou seja, é uma alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis.
para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, Jesus acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras são frequentemente repetidas por Jesus e exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então vamos tentar analisar essas passagens, né? Então, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem a violência são os que o arrebatam. Ou seja, desde o tempo de João Batista até a época de Jesus, que ele estava na terra, o que é que ele disse? Que tudo era tomado pela força e pela violência. E esses violentos eram as próprias pessoas que causavam toda essa tragédia. Por quê? Todos os profetas e a lei, até João, profetizavam, ou seja, falava das coisas futuras, das coisas que iriam acontecer pela bondade de Deus, pelo processo de evolução necessário à humanidade. Então, ajudava as criaturas da época a conhecer o que aguardavam a todos eles. E aí acrescentou, né? E essa é bem interessante, né? Se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Vejam só. Então, Jesus fala nesse momento da profecia que existia na época, que Elias iria voltar, iria vir novamente. E João Batista é o retorno de Elias, agora num outro corpo. Então, isso demonstra o processo da reencarnação, o nascer de novo. Porque João nasceu, é sabido, todo mundo viu, né? Conheceu a família, sua mãe, né? Então, nesse exemplo daqui que Jesus está falando, mostra claramente, numa forma afirmativa, que João Batista era a reencarnação de Elias. E ainda insiste em dizer, né? Os que têm ouvido de ouvir, que ouça. Porque nem todo mundo na época tinha uma aceitação, uma compreensão. Mas como ele falou nessa forma, bem firme, bem direta, então quem estava ouvindo Jesus poderia ter essa compreensão. Então, o princípio da reencarnação, no caso agora com Mateus, nessas passagens, né, mostra sem alegoria, sem figura de linguagem e de uma maneira bem afirmativa que João Batista era Elias. Dito por quem? Por Jesus. E está no Evangelho de Mateus. Para que todos nós que temos acesso a ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, vai encontrar esses ensinamentos. Então, significa o quê? Jesus está falando claramente da reencarnação de Elias através de João Batista. E acrescenta, né? Agora analisando pela luz da doutrina, né? Que até agora o reino dos céus é tomado pela força, é uma alusão a essa violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis.
quando Jesus vem trazer a lei de amor, lei de caridade, da brandura. Então, não é mais necessário usar a compreensão da rigidez da lei mosaica. E, inclusive, a questão da violência e do extermínio das pessoas que eram consideradas infiel. Então, é uma coisa contraditória. Como Deus mandaria matar se Ele é um Deus de amor? Não é compreensível. E Jesus fala bem claramente, né, que antes era a lei do extermínio, que era a lei mosaica. E Jesus veio contestar essa rigidez, a violência e tudo mais. E deu exemplo de brandura, de harmonia, de equilíbrio para todos nós. E implantou no nosso planeta Terra a lei de amor, onde poderíamos, através do amor, ajudar todos e a si mesmo. Né? Aí continua uma outra passagem que agora nós vamos ver, está em Jó, no livro de Jó, também confirmando a existência da reencarnação. Que todo esse tema desse estudo de hoje está dando continuidade no estudo da semana passada, onde se fala da reencarnação. Aí vejam só o que tem escrito em Jó. Quando o homem morre uma vez, o seu corpo, separado do espírito, é consumido. Em que ele se torna? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Isso está no livro de Jó, capítulo 14, versículo de 10 a 14. Outra passagem equivalente. Essa primeira foi uma tradução de Saci, do livro de Jó. Agora vamos ver uma outra tradução do livro protestante, de Osterwald. Quando o homem morre, perde a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue minha transformação. Tem uma outra passagem também, outra tradução, da versão da Igreja Grega. Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, são mesmos trechos do Evangelho, né? Sendo traduções diferentes das diversas igrejas, das diversos tradutores. Mas todas elas estão falando na questão da corpo que morre, o espírito se separando. E pergunta-se: poderá reviver? Mas quando ele está dizendo aqui que esperarei todos os dias do meu combate até que chegue a minha transformação, seria aludindo à regeneração, à reencarnação. E nessa última, bem mais clara, né? Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha vida terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então já tem aqui uma afirmativa, uma confiança do retorno à vida.
Então, são passagens que tem na Bíblia, né? Não é no Novo Testamento, já na parte antiga, no Antigo Testamento, onde se fala justamente nesse processo da separação do corpo, a eternidade da alma ou espírito, e também a questão do retorno novamente à Terra. Então, o princípio da pluralidade da existência está claramente expresso nessas versões, nessas 3 versões. Né? Não se pode supor que Job quisesse falar de regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Então, na época de Job, foi muito, muito antes de João Batista, e não tinha esse processo do batismo. Para que se a água do batismo fosse a regeneração, ou seja, a renovação do ser humano numa nova vida. E tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica em de morrer e reviver muitas vezes. Na versão da igreja grega, é ainda mais explícita, se possível. Veja que está escrito: findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela voltarei. Então havia essa consciência naquela época de se colocar a reencarnação como algo certo, como algo real, como uma certeza do retorno da vida. Então, por que desapareceu essa ideia nas religiões? Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, certo? Então, continuando aqui. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que ali esperará o seu retorno. Então, naquela época, muito antes de Jesus, Job já tinha essa consciência e expressou que esperaria conscientemente, serenamente, resignado para o seu retorno, para o novo nascimento, né, à vida terrena. Então, não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Aí a gente vai conversar um pouco sobre a dificuldade da reencarnação, né? Que se
envolveu o próprio cristianismo. Então, as doutrinas cristãs, excetuando o espiritismo, né, todas elas rejeitam e negam. Então, precisa ser feita uma análise do próprio Evangelho, da própria Bíblia, para ver os ensinamentos que são ditos confirmando. Embora as religiões indianas, asiáticas, né, eles têm como certeza e vivem naturalmente com esse conhecimento. Então, foi algo que ocorreu durante esse processo em que se modificou o pensamento para ter uma visão de não aceitação da reencarnação. E isso ocorreu numa época de Constantinopla, quando a rainha pediu ao imperador, né, que mudasse isso num concílio. Incrível. E foi mudado. Então, o que a gente tem hoje nas religiões são umas decisões contrárias aos ensinamentos de Jesus. E nós temos uma clareza enorme em entender. Primeiro, porque com a reencarnação, nós temos aí o quê? Uma justiça de Deus. Nós temos também a misericórdia de Deus, em que dá uma nova oportunidade àqueles que falharam durante uma vida. Imaginem só. A gente vive 50, 60, 80, 100 anos, né? Nessa ordem de grandeza. Aprendemos algumas coisas, fizemos outras erradas, e aí fomos caminhando em nossas vidas, né? Chegou o momento da nossa partida, e aí a gente toma uma consciência. Porque na doutrina nos ensina também a vida eterna. Porque a vida não é do corpo, a vida é do espírito que vive nesse corpo. E o espírito é eterno, foi criado por Deus. Então, ele continua. E vai para onde? Vai esperar o dia do juízo final. Quando é que vai ser esse juízo final? E quando o juízo final, imaginemos aí, daqui a uns 500 anos, ou 300 anos, ou quantos anos seja, né? Que a gente não tem ideia de quando é que será, a gente vai ficar como? Esperando esse tempo todinho para ser julgado. Se vai para o céu ou vai para o inferno. Então, a reencarnação, a vida eterna do espírito é uma coisa muito mais lógica, muito mais racional. E é a misericórdia de Deus, porque Ele ama todos os seus filhos. Não ia deixar a gente congelado o tempo todo, séculos e séculos, para depois julgar por uma única vida que nós tivemos. Então é compreensível. Quando a gente reflete sobre o processo da vida eterna e o processo da bondade de Deus, vê a reencarnação, conforme Jesus disse aqui, ensinando a gente, é muito mais lógico, é muito mais racional. E muitos de nós rejeitam, por quê? Orgulho, vaidade, ressentimentos, imaginar-se que nós somos um ser que vamos compartilhar outra família. Minha esposa pode ser esposa de outra pessoa, né? Minha mãe pode ser mãe de outras pessoas. O que é que tem isso? O que é que isso vai mudar em nós? Isso atrapalha em nós pelo nosso orgulho, né? Pela nossa discriminação. Imagine, eu agora, aí vou nascer negro, vou nascer índio, vou nascer num país desse qualquer. Ah, quero não. Então, é esse orgulho, é essa
capacidade que nós temos de só pensar em si é que bloqueia o nosso raciocínio de entender a misericórdia de Deus e os ensinamentos de Jesus. Mas no futuro, nós vamos ver isso com tanta clareza, com tanta serenidade, e ver que próprios ensinamentos de Jesus se tornam-se muito mais claros quando a gente compreende o processo da reencarnação como uma nova oportunidade de nós repararmos os males que nós fizemos, ficando quites com as leis de Deus, e aprender coisas novas que necessitamos para alcançar o reino dos céus. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, né? É necessário que renasça de novo. E só com o renascimento, com a reencarnação, é que poderemos alcançar o reino dos céus. Porque aí a gente vai ter a oportunidade de aprender coisas mais, de evoluir, de melhorar e ter o merecimento desse processo. Então não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Ou seja, quando nós tivermos a mente aberta de compreender e refletir sobre os ensinamentos, vamos ver que muitos dos ensinamentos de Jesus, muitas promessas que Jesus fez, só vai poder se concretizar se existir a vida eterna e se nós pudermos reencarnar. Então, essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se ao plano filosófico e às das provas que resultam das observações dos fatos. Quando dos efeitos se quiser remontar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material. Como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai. Por que se encontra na Terra? E justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Então, muito interessante essa passagem, né? do Livro dos Espíritos, né? Onde vê que, além da autoridade da natureza religiosa, vai juntar também a filosofia, a compreensão dos ensinamentos. Né? Por quê? Quando a gente observa os fatos, a reencarnação é a única maneira de a gente entender um efeito, qual é a causa. Então, por exemplo, nasce uma criança com os pais perfeitos, sem nenhuma anomalia, vem uma criança deficiente. Qual a explicação que a gente pode ter sobre isso? Se formos olhar materialmente, não tem. Mas se formos olhar no processo reencarnatório daquele espírito que está nascendo, aí se explica. Aquela criaturinha que está nascendo ali tem um espírito que vai dar a vida e que impõe o seu perispírito no corpo daquela criança, aquele bebê, que tem as deformações causadas em seu perispírito, no seu corpo espiritual, pelas suas más atitudes numa vida anterior, numa vida passada. E aí essa deformação que está naquela criatura, pelo seu mau uso, impõe no novo corpo uma deficiência. E essa explicação é de uma clareza imensa para todos nós.
quando compreende que não é maldade de Deus, é a misericórdia de Deus que dá uma nova oportunidade àquele espírito devedor a vivenciar e a reparar os seus males. E aí recuperar a sua condição e na outra encarnação voltar com perfeição do seu corpo. Então, a reencarnação esclarece todas as coisas para a nossa vida, das nossas mazelas, as normalias, e nada é injusto de Deus. Se nós hoje estamos passando por uma série de sofrimentos, é porque a gente é responsável. Nós somos culpados. Se não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Então não há nenhuma injustiça de Deus. E o seu amor infinito jamais vai castigar um ser sem ter nenhuma culpa. Então a gente sofre pelo mal que nós fazemos. E vimos deficiente ou qualquer outra falha, né, de doença ou deficiência física, quando a gente tem no nosso corpo perispiritual esse comportamento inadequado que causou aquele problema. Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso mesmo, tem dado motivos a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido de tudo que ocorre. Então, a reencarnação é a chave que nos ensina, que nos mostra, que nos comprova a bondade de Deus e vamos entender todas as coisas. Porque se a gente não tem essa compreensão do princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, ou seja, as várias e várias reencarnações, a gente não vai nem aceitar os ensinamentos de Jesus, nem o Evangelho de Jesus, muito menos, né, os sofrimentos que a gente passa. Não desenvolvemos a resignação, não desenvolvemos a aceitação, a paciência para aguardar o nosso retorno para um mundo melhor e podermos assim também um dia alcançarmos o reino dos céus. Esperamos que tenha dado um esclarecimento sobre esses assuntos e ficamos à vontade para as perguntas que possam ser necessárias e possam fazer a todos nós. Que assim seja. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que tivemos de estudar sobre a reencarnação e na próxima semana vamos também estudar sobre os laços de família que nós falamos, né? O medo que a gente tem de ser de outra família, né? Mas na verdade são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de uma existência, de uma unicidade da existência, né? Então será o tema da próxima aula. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, agradecemos a oportunidade que nos concedesse de falar sobre esse tema tão interessante, tão rico para a nossa libertação, para a compreensão do Teu amor e da bondade infinita que Tu tens para todos nós. Que a paz, que a luz, a harmonia permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja.